Bom dia a todos e bem-vindos para mais um Antes do Café. Gostaria de compartilhar com vocês na Palavra de Deus em Lucas capítulo 23. Lucas 23 e o versículo 42 que diz: E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vires ao teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estareis comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estareis comigo no paraíso. Amados, esse aqui foi por um fio. Um homem estava na cruz. Um malfeitor, um criminoso, o qual ele mesmo diz para o outro: Você não tem vergonha, não? A gente está aqui pelo que a gente fez. Mas esse, o que ele fez? Por que ele está aqui? Aí olhou para Jesus e pediu para Jesus lembrar dele no paraíso. Veja só que maravilha nós temos aqui. Nós temos até o último instante da nossa vida. Jesus está aguardando. Jesus está aguardando o seu convite. Jesus está aguardando você. Agora, até quando? Bem, até quando? Até a morte. Mas se ele tivesse morrido antes de ter aceito, antes de ter feito o convite, antes de ter falado com Jesus, como se ele estivesse dizendo: Jesus, eu fiz muita coisa errada e não mereço o teu perdão. Mas quando estiver lá no céu, lembra de mim, pelo menos isso. E Jesus ali olhou para ele e disse: não vou lembrar, você vai estar comigo, porque de coração você confessou os seus pecados. E é isso que nós precisamos fazer. Não, mas se ele morresse, era simplesmente a gente orar pela vida dele, quem sabe, ali no tempo de espera, ele salve. Bem, meus queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, Romanos 6:3, que diz: o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que nós todos estamos destituídos à morte. E antes de continuar Romanos 6, deixa eu ler aqui o que diz em Hebreus capítulo 9. Contra a palavra de Deus, a gente não tem como discutir nada. E ele diz o seguinte, em Romanos 9:27. Assim como os homens estão ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, por causa do salário do pecado, nós estamos destituídos à morte. E não há nada o que nós possamos fazer. Nós vamos morrer. E depois da morte, vamos ser julgados por Deus. E Deus vai olhar para você de duas formas. De uma das duas formas, melhor colocando. Ou ele vai olhar para você, para uma pessoa feito esse, que teve um encontro com o Senhor, e dizer: nele eu vejo Cristo Jesus, pois ele foi lavado pelo sangue precioso de Cristo. Ou ele vai olhar para você e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você pode até argumentar com Deus: mas Deus, eu fiz coisas boas, minha família orou por mim, eu fiz coisas maravilhosas, meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Jesus disse: e a sua escolha? E você?
Qual foi a tua decisão enquanto vivo, não enquanto morto? Enquanto depois da morte, não, a nossa decisão já foi selada. Aquele ladrão, os dois tiveram a mesma oportunidade, mas só um reconheceu o seu pecado e pediu perdão por ele. E a palavra do Senhor lá em Romanos 6:23, lembra que eu disse que o salário do pecado é a morte? E esses homens estavam pagando em vida até a morte pelos seus erros. Cristo estava na cruz pagando a minha morte. Ele estava pagando algo que era destituído a mim. No final do Romanos 9, ele diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Lá na cruz, ele estava fazendo isso. Ele estava marcando não somente um encontro, mas uma oportunidade de eu e você sermos libertos uma vez e para sempre da condenação da morte. Mas essa decisão ela tem que ser feita em vida. Ele diz: aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardem para a salvação. De quem ele está falando? Para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. Aqueles que antes de mim, feito esse ladrão, que reconheceu e hoje está aguardando a volta de Cristo Jesus para o chamar para ele eternamente estar com Cristo. Meus queridos, meus amados, meus amigos, meus irmãos, não sei qual é a sua posição perante Deus hoje, mas eu quero que você saiba que enquanto há vida, há esperança, mas depois disso não tem mais. Se você não entregar a sua vida a Cristo, porque o salário do pecado é a morte. Mas como nós acabamos de ler, o restante do versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você hoje ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é o dia aceitável. É hoje. Porque amanhã, eu não sei. Na minha vida, eu tenho 2 certezas. Hoje eu tenho 3. Que eu nasci, que eu entreguei minha vida a Cristo e que vão morrer. Eu tenho 3. E você? E você? Então, o ladrão aqui reconheceu sua posição perante o Senhor. Pediu perdão e disse: lembra-te de mim. Como se dizendo: eu não sou digno de estar na tua presença. Se você hoje, meu querido, meu amigo e meu irmão, não interessa, nota que Jesus ele não se preocupou com nada que ele fez no passado. Jesus simplesmente disse: hoje estareis comigo. Cristo Jesus não quer se preocupar com o seu passado. Ele se preocupa com o seu futuro. Mas para ele poder cuidar do seu futuro, eu preciso entregar a minha vida a ele. Isso vai um lembrete para você, irmão. Irmão que já entregou a sua vida a Cristo. A pergunta também fica para você. O seu futuro está nas mãos de quem? Ah, não, mas já tem o meu lugarzinho guardado no céu. Sim. Mas depois da morte vem o juízo. E nós também seremos julgados pelos nossos serviços aqui na terra. E o que é que você vai oferecer ali? Madeira?
palha, feno ou pedras preciosas, prata e ouro? O que você vai oferecer a Cristo hoje, meu amigo, meu irmão? Se você for salvo, ótimo. Salvação não se perde. Mas, o que você tem a oferecer para Ele hoje? Lembre-se, depois da morte você não pode mais fazer nada. Então, fica a dica. Entregue o seu futuro ao Senhor e deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele usar tuas mãos, seus pés. Ele vai falar sobre esses. Nós vamos ter que falar sobre mais 2 encontros interessantes. Mas eu quero que você hoje se preocupe com esse ponto. Qual vai ser o teu futuro? A vida do ladrão na cruz foi por um fio. E a sua? Também vai ser? Ou vai se perder essa oportunidade? Que o Senhor abençoe a sua vida. E que você hoje possa ter esse encontro com o Senhor. Tenha um bom dia e até o próximo Antes do Café.